Para quem não me conhece, eu acho que quase todos aqui me conhecem. Meu nome é Mardoni. Obrigado. Não sou de Brodowski, mas passei grande parte da minha vida aqui. Eu vim do norte, criança, com 3 anos. Passei grande parte da minha vida em Brodowski. E já estou com a minha família, com minha esposa, que está ali, a pastora Elisângela, meu filho João, está aqui os meus pais, o senhor João. É muito bom pregar onde meu filho está, porque ele dá um feedback muito bom para a gente. Quem não bate palma, ele bate no lugar. Quem não dá glória, ele dá no lugar. Mas eu quero dizer que foi um presente para mim, pastor James. Muito obrigado, pastora Fabiana. A vida, ela prega umas peças em nós. Porque quando nós recebemos o convite de que o Jair e a Ana iam ser consagrados, fiquei muito feliz, mas muito feliz. Eu conheço o Jair há uns 30 anos, mais ou menos. Trabalhamos juntos, num período aqui que nem convém dizer a situação que nós estávamos, era velha criatura mesmo, né, Jair? Mas, glória a Deus, que nós encontramos pessoas. Está aqui também o pastor Osmar, que é meu pai na fé. Eu agradeço a vida dele sempre. E agradeço por ele ter ouvido a voz do Espírito Santo e poder ter falado do Evangelho, da salvação para mim. E aceitei. Chegando aqui, encontrei o Carlos, né, Carlos? Quanto tempo, nossa, meu Deus. Quantas pessoas passaram aqui pela minha vida. Nós tivemos uma história junto. Mas, como eu estava dizendo, Jair, nós nos conhecemos há mais de 30 anos. E quando o pastor James me mandou a mensagem, se eu podia trazer uma palavra, é um presente de Deus, esse momento único. Um dia, outrora, nós estávamos perdidos, né, gente? Nas trevas, fazendo práticas ilícitas para Deus. E hoje, Deus, né, pelo seu infinito amor, Ele nos coloca em uma outra posição, uma posição de honra. Isso é maravilhoso, só Deus pode fazer isso. O homem não existe outra fonte que possa fazer isso. E eu fico muito feliz, estou muito feliz, também emocionado por esse momento. Mas eu vim aqui com uma missão e eu quero cumpri-la. Falar nesse momento para pessoas que já tomaram uma decisão. O Jair e a Ana já tomaram uma decisão. Eles já são pastores. A igreja já aceitou vocês como pastores. Os pastores de vocês, o pastor James e a pastora Fabiana, já aceitaram vocês como pastor. Mas nós temos que cumprir um ritual, né, como diz a Bíblia, né, é derramado óleo sobre a cabeça da pessoa que escolhe o episcopado. E nós vamos fazer isso com muita alegria, não só minha, mas de todos, familiares e amigos. Todos que estão aqui, eu acredito que aceitaram vocês, já aceitaram vocês como pastores. Vocês já são pastores, porque senão vocês não estariam aqui. O fruto de vocês é fruto de pessoas que têm um coração no reino. É fruto de pessoas que trabalham em prol do reino. Falar para o Jair e para a Ana hoje, eu não tenho muitas palavras. Porque Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixou escrito em suas cartas o posicionamento de um homem e de uma mulher de Deus que eles devem ter. Em Timóteo 3, que é muito usado isso nesse momento, para esse momento, mas eu quero ler com vocês. Ele diz o seguinte, Paulo falando para o seu discípulo,
que ele chama até de filho. Ele chama Timóteo de filho amado. E Timóteo, diante de uma situação, assim como está o James hoje, e a Fabiana, escolhendo pessoas para o seu presbitério, e Paulo fala para ele, olha, a essas pessoas, tenha um olhar clínico, com as minhas palavras, tenha um olhar clínico, observe os frutos dessas pessoas, veja bem o que eles estão produzindo lá fora, porque eu dizia um pastor muito, um amigo nosso, há muitos anos atrás, falou, ser crente dentro da igreja é muito fácil, servir a Deus dentro da igreja é muito fácil, levantar as mãos aqui é muito fácil, mas Deus quer que nós sejamos luz, e Deus nos chamou a mim e a você, para ser sal para esta terra, e luz para esse mundo, não aqui dentro da igreja, mas lá fora. Então significa que vocês estão sendo luz e sal para esta terra. E ele diz o seguinte, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, ou se alguém deseja o episcopado, ou ser pastor, deseja uma nobre função, mas é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a sua dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito, nem na cilada do diabo. Esses são os requisitos. E o que eu posso acrescentar aqui? Quem está falando isso daqui é Paulo. Quem escreveu isso daqui com toda a honra e respeito foi o apóstolo Paulo. Mas Paulo, lendo essa passagem, me chama a atenção uma pequena palavra que Paulo colocou aqui. Ele diz o seguinte: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser ou deseja o episcopado, deseja uma nobre função, nobreza. Eu quero falar com você esta noite sobre nobreza. Deixa eu olhar o relógio aqui, porque pastor, é o seguinte: quando pega o microfone na mão, é igual o pirulito na mão de criança. A gente quer se lambuzar, né? E nós temos aqui um tempo determinado. Só vou até às 11, 11h30, tá bom? Mas eu gostaria de ler com vocês mais um texto lá em Isaías. E eu quero falar sobre nobreza com vocês. Quando nós falamos de nobreza e olhamos para trás, Paulo com certeza usou essas palavras com muito cuidado, com muito zelo no que ele queria colocar para quem ele estava escrevendo, que era Timóteo. Mas quando nós olhamos a história e vemos a nobreza, quem era nobreza há séculos atrás? Nobreza, se quiser baixar um pouco. Nobreza era aqueles que tinham títulos, que tinham terras, que estavam próximos à realeza, tinham uma posição na sociedade do tempo. Paulo entendia isso, porque no tempo de Paulo, há 2000 anos atrás, mais ou menos, existia uma nobreza. E quando Paulo usa essa palavra, ele usou ela com toda a sua inteligência. Porque entenda uma coisa, eu e você, nós servimos a uma nobreza, não terrena, mas celestial. Nós não servimos como o James falou aqui, nós não servimos a uma igreja. Eu confesso a vocês que eu tenho vivido alguns anos algo que eu nunca vivi.
E eu não estou aqui falando de ninguém, estou falando a meu respeito. Ministerialmente, nós todas as semanas, todas as quintas-feiras, nós temos nos reunido, sentamos com mais ou menos 20, 25 pastores, cada um de uma denominação, de uma igreja diferente. Ali não existe placa de igreja, ali existe reino de Deus. E nós temos, nesses últimos anos, nessas últimas décadas, melhor, nós temos vivido um crescimento de igrejas que estão vivendo como igrejas, mas não estão vivendo como reino de Deus. Existe uma diferença. A igreja que Jesus deixou, plantou aqui na terra, que é a igreja que ele disse que nem as portas do inferno prevaleceriam contra essa igreja santa, sem ruga e sem mácula. E existe uma grande discrepância entre a igreja que muitos estão vivendo hoje. É a minha igreja. Essa é a placa da minha igreja. Não existe isso, queridos. Eu acredito que Deus está muito feliz nesse momento, porque existe aqui pessoas de várias denominações, e onde há unidade, onde há união espiritual, Deus está nesse meio. Acredite nisso. Acredite nisso. Nós estamos vivendo isso. Mas essa nobreza, queridos, que eu quero falar para vocês, ela está nos atos que nós devemos ter como corpo de Cristo, como igreja do Senhor. Deus nos chamou, nos tirou das trevas. Deus me chamou com um propósito. Entenda uma coisa: você e eu, nós somos gerados em um útero materno, mas nós fomos projetados, nós fomos desejados no coração de Deus. Deus te criou, Deus te fez com um propósito. Você não veio, você não nasceu, você não veio à terra apenas para fazer peso, apenas para nascer, crescer, casar e ficar bobo. Deus tem um projeto na sua vida. Fala para o seu irmão, Deus tem um projeto na sua vida. Isso não é conversa de crente. Isso é a palavra de Deus que nos dá margem para entender que tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tem um propósito. Então, você nasceu com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. E cabe a mim e a você descobrir quais são esses propósitos que Deus tem para as nossas vidas. Agora, como igreja, nós temos que viver a nobreza do chamado de Deus para as nossas vidas. Nós temos que viver essa nobreza que é servir o reino de Deus. Porque nós não somos qualquer um. A igreja, queridos, essa reunião que nós fazemos todas as semanas, isso resulta em uma vez por mês nós termos um trabalho de acompanhamento com algumas pessoas ilustres de Ribeirão. Alguns vereadores, o próprio prefeito. Há 2 meses atrás nós tivemos uma reunião com o prefeito, onde ele foi e apresentou todo o seu trabalho para nós. Nós não pedimos isso a ele, porque nós fazemos parte do conselho de pastores. Nós não pedimos isso a ele, mas ele achou cabível apresentar isso para a igreja. Por quê? Porque a igreja, queridos, que Deus levantou, ela tem um chamado, ela tem um papel específico. A igreja que Deus chamou, ela tem que cumprir de uma nobreza na cidade, na nação que ela está estabelecida. Você tem um trabalho nobre a ser feito aqui em Brodowski. Saiba disso. É muito fácil nós criticarmos as pessoas, fazer como Adão fez lá atrás. Mas Senhor, quem comeu o fruto foi a mulher. Olha a mulher que o Senhor me deu. Né? É muito fácil transferirmos a nossa responsabilidade. Mas o nobre de coração, o que entende o que é nobreza, ele sabe que ele tem um dever a cumprir em Deus, no reino de Deus. E esse dever nós temos que cumprir. E aqui, o profeta Isaías, alguns acreditam que Isaías, devido à pressão que ele estava passando, quem não sabe, Isaías foi um dos profetas, e Isaías estava mediante a uma pressão,
tão grande que alguns acreditam que ele escreveu isso diante de uma pressão, desejando que algum homem se levantasse naquela época para trazer a salvação para eles. Outros acreditam, e eu defendo essa tese, de que Deus revelou um futuro para Isaías, um futuro que Deus desejou, deseja, e eu creio que nós vamos conseguir fazer o que Deus determinou. E eu creio que Deus colocou isso no coração de Isaías há mais ou menos 700 anos antes de Cristo chegar à terra, nascer do ventre de Maria. Ele profetizou 700 anos antes de Cristo vir a nascer. Há mais ou menos 3 a 4 reis que passaram por Jerusalém. Ele foi um profeta segundo o coração de Deus. E olha o que ele diz. Deixa eu achar aqui só um minutinho. Capítulo 32, ele diz o seguinte, Isaías está dizendo: vejam, um rei reinará com retidão. Quem é esse rei? Jesus Cristo. Ele reinará com retidão. E príncipes governarão com justiça. E aqui, queridos, ele começa a falar o que nós devemos fazer como crentes. Não como pastor, porque pastor é um título. Eu louvo a Deus pelo chamado pastoral. É uma honra servir ao Senhor, servir ao reino de Deus. Mas todos aqui nós temos a obrigação de servirmos a Deus com retidão, com transparência e com santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade nós não veremos a Deus. E ele diz o seguinte: um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Quem são esses príncipes? Cutuca teu irmão e fala assim: é você. Você é um príncipe, você é uma princesa que Deus te chamou para reinar com retidão. Você recebe isso? Cada homem, ele diz, cada homem será como um esconderijo contra o vento, um abrigo contra a tempestade, contra as correntes das águas numa terra seca, e como a sombra de uma rocha grande no deserto. O que o profeta está falando aqui? O trabalho que nós temos que ter, o trabalho que nós devemos desenvolver, queridos. A igreja ela foi chamada para cumprir um papel social, espiritual e moral dentro da sociedade. Outro dia uma pessoa falou: mas eu não devo satisfação para ninguém. Deve. Nós devemos satisfação para as pessoas. Eu devo satisfação para meus pastores, eu devo satisfação para meus liderados, eu devo satisfação para minha esposa, eu devo satisfação para a igreja que Deus me confiou a mão. Nós devemos trazer transparência na nossa vida. Nós devemos ter responsabilidade com aquilo que Deus está nos entregando. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não querem mais responsabilidade. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas querem holofotes, elas querem brilhar, elas querem chegar, dar o show e ir embora e tchau. Ninguém quer mais assumir uma responsabilidade de preparar uma vida, cuidar, consolidar, ganhar, porque não é fácil. Mas o profeta está dizendo que esse homem, quando ele recebe de Deus esse mandamento, esse princípio, e ele se coloca na posição que Deus deseja que ele esteja, ele é como uma rocha no deserto, que traz sombra, ele é como um abrigo em meio à tempestade. Queridos, há 15 anos atrás, eu e minha esposa, nós não tínhamos o nosso filho mais novo. A nossa filha ficou em Ribeirão, casada já, mas ela era nova, ela tinha 8, 9 anos. Nós saímos do Quintino 2 horas da manhã atendendo pessoas. Eu nunca ganhei nada por isso. Nunca nós falamos de dinheiro, nunca falamos de valores. Isso nunca existiu no nosso coração. Nós pegamos pessoas de todos os tipos que você imaginar. Eu abri a minha casa para dependentes químicos.
Eu coloquei pessoas que viviam em prostituição na cama da minha filha. Eu abri a minha casa, a minha mesa, que é um lugar de intimidade, para pessoas que a sociedade estava rejeitando. Esse é o papel da igreja. E deixa eu te falar uma coisa. Quando eu falo igreja, eu não falo igreja de crente. Para ser bem claro a vocês. Deus não entende dessa forma. Deus vê a igreja dele como um só corpo, como um corpo bem ajustado. E o nosso dever, e o dever do Jair e da Ana hoje, é entender esse princípio, embora vocês já estejam fazendo. Nós temos que entender que Deus nos chamou para isso. A igreja, queridos, não é só entrar num lugar, levantar as mãos e glorificar a Deus. Há momentos para isso. Nos encontramos todas as semanas. 1, 2, 3, sei lá quantas vezes você se encontra em comunhão com seus irmãos. O salmista diz: quão bom e agradável é ir louvar o Senhor. Mas há um tempo para isso. E há um tempo para nós trabalharmos. Há um tempo para nós servirmos aqueles que estão realmente precisando. Há um tempo para nós, como igreja, ir aos cansados, aos aflitos. É essa igreja que Deus deseja, que esteja atuando em Brodowski, em Ribeirão, em qualquer lugar que ela for implantada. Sem placa, sem interesse nenhum. Pessoas abrem igrejas, falam, que é igrejas, pensando em um retorno financeiro, em todo tipo de retorno. Mas igreja, entenda uma coisa: Jesus, ele veio para lavar os pés. Ele não veio para que lavassem os pés dele. Fica a dica. Ele veio para servir e não para ser servido. E nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão se colocando em uma posição que elas querem ser servidas, desde os que estão aí aos que estão aqui. Querem ser servidas. Querem ser servidas, não porque eu fiz curso disso e eu fiz curso daquilo. Deixa eu te dizer, é bom estudar, eu estudo, minha cabeça é voltada para os estudos. Eu tenho 49 anos, não parece, né? Sei que parece mais, mas eu tenho 49 anos, e o que eu tenho feito nesses últimos tempos é estudar, tentar conhecer cada vez mais o coração de Deus e os princípios que Ele deixou para que eu execute como homem. Mas aqui o profeta continua dizendo: então os olhos dos que vêm, não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem, escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Isso vai ser os resultados da igreja do Senhor, as obras, os feitos da igreja do Senhor. Quando ela se levantar em santidade, muitos milagres, muitos feitos maravilhosos. E não vão ser pregadores, não vão ser pessoas ilustres que dominam bem o microfone. Não, vai ser pessoas simples que Deus vai levantar. Aquela dona de casa que está lá fazendo o almoço para sua família, e Deus vai falar assim: olha, Maria, se levante em oração pela vida dos pastores da sua igreja. Levante um altar de adoração à minha vida, à minha pessoa. Ei, homem, largue aí seu trabalho por 1 minuto e comece a me buscar, que eu tenho coisas a te dizer, a te mostrar. Eu tenho grandes coisas a fazer na sua vida. E nós temos a sensibilidade em nossos ouvidos para ouvir a voz do Senhor. Essa é a igreja de Deus. Verso 5: o tolo não será mais chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido não será mais tido em alto estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor. Deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As armadilhas do homem sem caráter
são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica desse é justa. Queridos, nós nunca passamos por um avalanche que está tendo na internet, de pessoas pregando, pessoas vendendo curso, pessoas oferecendo a riqueza fácil. Não é verdade? Deixa eu te falar uma coisa. Servir a Deus, queridos, servir ao Senhor, servir a Deus, servir a uma igreja, não é você ficar rico. Deus não tem nada com dinheiro, apesar que a Bíblia fala que Deus é o Deus do ouro e da prata. E eu conheço muita gente que era pobre e hoje está rico. E ao mesmo passo conheço muita gente que era rica e hoje está pobre. Só que deixa eu te falar uma coisa. O Evangelho não é para tornar o homem rico. É para tornar o homem sensível a Deus. Aproximar o homem de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais humilde eu tenho que ser e viver em humildade. Eu não estou falando para você, fazendo apologia à pobreza, não é isso. Eu quero um carro bom, eu quero uma casa boa, eu quero dar uma qualidade de vida para minha família. Eu desejo isso e eu tenho certeza que vocês também desejam isso. Trabalhamos para isso, mas o nosso foco principal não é esse. Porque a palavra diz que Deus abençoa aquele que trabalha. O trabalho das nossas mãos é abençoado pelo Senhor. Então o trabalho em si não nos prospera. Quem prospera a nossa vida é o Senhor. Quantas pessoas nós conhecemos que trabalham e tem, é igual o pai do Cristo, tem 3 trabalhos. Meu marido tem 3 trabalhos. Não é isso que a Rochelle falava? Naquela série, Todo Mundo Odeia o Chris. Meu marido tem 3 trabalhos. E ele continuava naquela vida. Então entenda isso. Se você quer prosperar, cumpra os princípios de Deus. Seja a igreja do Senhor. Faça o seu papel social. Cumpra o seu papel dentro da cidade, dentro do seu bairro. Seja uma boa pessoa. Você vai fazer a diferença. Procure fazer o bem para as pessoas. Procure fazer o que a sociedade não está fazendo. Nós temos um trabalho social. Nós temos que fazer. A igreja tem que ter um trabalho social. E ela tem que colocar isso em prática. Ajudar os pobres. Porque é bíblico. Aos pobres e às viúvas e aos necessitados, nós temos que cumprir isso. Jair e Ana, se atente a isso. E eu creio que vocês já estão fazendo isso. A igreja está fazendo isso. Isso daqui, queridos, não são as minhas palavras. Eu só vim trazer um recado que um profeta escreveu há quase 3.000 anos atrás. Mas para encerrar, ele diz o seguinte: que para você se manter firme, e não é fácil você servir a Deus hoje, você ter hombridade, você ter caráter, você fazer as coisas certas, não é fácil, porque todo mundo está de olho, todo mundo quer aquele jeitinho brasileiro, todo mundo quer resolver as coisas de um jeitinho obscuro. Mas Deus, ele, através do profeta, ele fala: olha, um homem de Deus, que vive a igreja de Deus, ele tem que ter esse princípio de se manter de firme. Verso 8, para nós encerrarmos, ele diz o seguinte: depois de nós lermos todas essas qualidades, se nós podemos dizer, de um homem sem caráter, o apóstolo fala, o profeta fala assim, verso 8: mas um homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, ele permanece
Quer permanecer firme na sua vida? Quer ter constância no que você está fazendo? Você quer ter uma qualidade de vida? Quer ter seus filhos como Paulo, como eu comecei aqui falando de Paulo, submisso a você? Quer ter uma harmonia dentro de casa? Você quer que tudo vá bem na sua vida? Tenha planos nobres. Pense no próximo. Porque, queridos, se eu pedir para qualquer pessoa resumir quem é Deus, quem é Deus? Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quem é Deus? Como eu posso resumir Deus? Deus, nós só podemos resumi-lo com uma palavra: amor. Deus é amor. Ponto. Primeiro mandamento. Jesus foi questionado: Senhor, mas qual o maior mandamento? Amarás o teu próximo. Nós estamos caminhando. Algumas pessoas, eu falei outro dia para a igreja, até pedi oração para a igreja: por favor, ore mais pela minha vida, pela minha família, pela igreja, porque muitas pessoas estão nos procurando, pedindo ajuda, uma direção. Eu não sei porquê, mas Deus faz essas coisas. Nós estamos caminhando com um rapaz, um pastor, um jovem. Deus tem abençoado muito o ministério dele. E sábado nós estivemos lá, e ele falou assim: eu agradeço muito a vida do pastor. O que eu posso fazer? Quando uma pessoa bate na sua porta, o que você faz? Nós só temos que abrir e estender a mão. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua força, todo o seu entendimento. E o segundo, tão importante quanto o primeiro, é amar essa pessoa que está do teu lado. Talvez você não conheça, talvez seja seu esposo, um amigo, mas é amar aquela pessoa que você nunca viu. Estender a mão e falar assim: olha, eu estou aqui para te ajudar. Sabe por quê, queridos? Nós temos todo o inferno e um resto de gente aí afora para desossar com a gente. Não tem? Então eu não quero fazer parte desse time. Eu quero fazer parte daqueles que foram chamados para fazer a diferença. Que você, Jair e Ana, possa entender o chamado que Deus tem para a vida de vocês. Que vocês possam viver isso na íntegra. Eu sei que vocês já têm vivido. Nós temos uma história juntos. Desses 31, 32 anos que eu tenho de conversão, você já tem quanto aí? 25. Nós estávamos juntos. Eu me converti dia 10 de setembro de 2002. Eu me lembro quando o Jair se converteu. Que venham muitos frutos na vida de vocês. Que a sua casa, o seu trabalho, o seu ministério, aí do seu lado, aí tem duas pessoas que precisam muito de vocês. Muito. Vocês entendam isso. E sirvam. Sirvam. Não questione. Apenas sirvam. E Deus vai honrar. Vai manter vocês firmes. Qualquer tempestade. Amém? Deus, muito obrigado por deixar essas palavras. Deus possa ministrar no seu coração pelo menos uma coisa que eu falei aqui, mas que Deus possa ministrar no seu coração. Pastor James.